Olá, pessoal. Professor Carlinhos, da Maticar, Vídeos Matemáticos. Essa é a primeira aula da playlist Razão, Proporção e Grandezas, diretamente e inversamente proporcionais. Tudo bem? Um assunto muito cobrado aí nos vestibulares, concursos públicos, Enem e concursos pré-militares. Então vamos lá para a nossa primeira aula, aonde eu vou estar trabalhando os conceitos e alguns exemplos com vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos lá então para as definições do que é razão, proporção e grandezas, tá? Razão, pessoal, nada mais é que o quociente entre dois números não nulos, ou quociente entre duas grandezas variáveis, tá? Vamos para alguns exemplos de razões. Num grupo de 45 pessoas, 10 são homens. Qual a razão entre o número de moças e o total de pessoas? Se eu tenho 10 homens num grupo de 45 pessoas, 35 são mulheres, são moças. Então, a razão entre o número de moças, seria 35, pelo total de pessoas, 45. Então, aqui tem um exemplo de razão. 35 sobre 45. Que, simplificando por 5 e por 5, eu vou ter a razão 7 sobre 9. O que quer dizer isso? Que para cada 9 pessoas, 7 são mulheres, 7 são moças. Um outro exemplo. Numa prova com 50 questões, Luiz Felipe acertou 40. Se ele acertou 40, ele errou 10. São 50 questões. Qual a razão entre o número de erros e o número de acertos? Número de erros são 10, números de acertos são 40. Então, 10 sobre 40. Que, simplificando por 10 e por 10, vai dar a razão 1 para 4. Tá? Para cada uma questão errada, ele acerta 4. Ok? Outro exemplo aí. Um terreno tem 70 metros de largura e é representado num desenho por 30 centímetros. Qual a escala desse desenho? Escala é a razão entre a medida do desenho e a medida no real. Tá? Só que observe que a medida no real está em metros e a medida no desenho está em centímetros. E escala tem que ser tudo em centímetros. Então, eu vou transformar os 70 metros em centímetros. Transformar metros em centímetros multiplica-se por 100. Então, vai dar 7.000 centímetros. 70 metros corresponde a 7.000 centímetros. A escala do desenho, então, medida no desenho 30 centímetros sobre a medida no real, que é 7.000 centímetros. Simplificando esta fração por 10 e por 10, vai dar 3 sobre 700. O que quer dizer isto, né? Que para cada 700 centímetros no real, no desenho eu marco 3, tá? Outro exemplo de razão. Uma moto faz um percurso de 450 km em 5 horas. Qual a velocidade média desta moto? Velocidade média, pessoal, é a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto. Qual foi o espaço percorrido? 450 km. Qual foi o tempo? 5 horas. Então, velocidade média, razão entre o espaço, 450, sobre o tempo, que é 50. 450 dividido por 5 vai dar 90 km por hora. Aí um outro exemplo de razão, velocidade média. Outro exemplo, calcular a densidade demográfica de uma região de 5.400 metros quadrados e população de 16.200 habitantes. Densidade demográfica, pessoal, é a razão entre o número de habitantes e a área da região. Então, o número de habitantes, 16.200, dividido pela área da região, 5.400. 16.200 dividido por 5.400. Vai dar 3 habitantes por metro quadrado. Então, densidade demográfica também é um exemplo de razão. Ok? Proporção. O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões. Então, eu tenho aqui a razão A sobre B igual a razão C sobre D. A, B, C e D são chamados de termos da proporção.
aonde o A e o D são chamados de extremos, o B e C são chamados de meio. Uma coisa importante que nós temos que observar aqui, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Produto dos extremos A vezes D é igual a B vezes C, que é a chamada propriedade fundamental da proporção. Vamos para um exercício aqui, ó, usando proporção. Uma ripa de madeira com 14 centímetros é dividida em 2 pedaços na razão 3/4. Tá? Quantos centímetros tem um pedaço maior? Então, olha a minha resolução aqui. Eu chamei a parte menor de x, a parte maior de y, e chamei a constante de proporcionalidade de k. Então, como eu vou dividir a ripa na razão 3/4, a parte menor vai ficar com 3 pedaços, a parte maior com 4 pedaços. Razão de 3/4, 3 seria representando a parte menor e 4 a parte maior, tá? Então, a parte menor eu estou chamando de x, ele vai ficar com 3 partes, tá? Então, 3k. E a parte maior eu estou chamando de y, tá? Então, vai ficar o y igual a 4k, que é a constante de proporcionalidade. Ok? Bem, então observa que o tamanho da nossa ripa é 14 centímetros. Então, se eu somar aqui o x com o y, ou seja, somando 3k com mais 4k, vai me dar o valor total da minha ripa. Então, 3k mais 4k igual a 14 centímetros. 3k mais 4k vai me dar 7k igual a 14. O 7 está multiplicando, passa a dividir no 14. Então, o k, que é a constante de proporcionalidade, vai medir 2 centímetros. Então, cada pedacinho aqui que eu dividi vai medir 2 centímetros. A parte menor tem 3k. Então, seria 3 vezes 2, 6 centímetros. A parte maior, ela pega 4k. Então, 4 vezes 2, que eu chamei a parte maior de y, 4 vezes 2 igual a 8 centímetros, que seria o pedaço maior da nossa ripa de madeira. Tudo bem? Tá? Grandeza. Tudo que pode ser medido ou contado, nós chamamos de grandezas. Nós temos 2 tipos de grandezas. As grandezas diretamente proporcional, tá? Diretamente proporcionais, e as grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? São grandezas que quando eu aumento uma, aumenta a outra. Ou quando eu diminuo uma, diminui a outra. Como exemplo, eu coloquei aqui, lá, quando aumentamos o lado de um retângulo, seu perímetro aumenta. Se eu diminuo o lado de um retângulo, seu perímetro diminui. Não é isso? Grandezas inversamente proporcionais. 2 ou mais grandezas são inversamente proporcionais quando nós aumentamos uma, diminui a outra. Ou quando diminui uma, aumenta a outra. Eu coloquei aqui como exemplo de grandezas inversamente proporcionais numa viagem de carro. Quanto mais aumentamos a velocidade, menor é o tempo de viagem. Não é isso? Se eu aumento a velocidade, diminui o tempo. Então, é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, diminui a outra. Ok? Vamos aqui para 2 exercícios, tá? 1. Divida 100 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. A resolução, como eu não sei quanto vai medir essas partes, eu sei que elas vão ser diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Eu estou chamando essas partes de quem? De A, B e C.
E estou chamando de K a constante de proporcionalidade. Tá? Como é diretamente proporcional a 2, 3 e 5, a parte A vai medir 2K, a parte B vai medir 3K e a parte C vai medir 5K. Tá? Posso mudar aqui? Posso. Se eu quiser chamar a parte A medindo 5K, a B 2K, tanto faz. Então tá aqui as partes, olha. A é diretamente proporcional a 2, então vai medir 2K. B diretamente proporcional a 3, 3K. E C diretamente proporcional a 5, 5K. Tá? A soma dessas partes, 2K mais 3K mais 5K, tem que me dar o 100, porque eu estou dividindo 100 diretamente proporcional a 2, 3 e 5. Então, 2K mais 3K mais 5K igual a 100. 2K mais 3K mais 5K dá 10K. 10K igual a 100. K será igual a 10. Então, a constante de proporcionalidade vai me medir 10. Logo, a parte A, que é 2K, vai ser igual a 2 vezes 10, que é igual a 20. A parte B, que mede 3K, 3 vezes 10, a parte B vai medir 30. A parte C, eu chamei a parte C de 5K, 5 vezes 10, 50. Então, observa agora que se eu somar as três partes, olha, 20 mais 30 mais 50 me dá o 100 aí. Tá vendo? Olha, tá? Então, bem simples, né, lá? Chamei as partes de A, B e C, de K a constante de proporcionalidade, como é diretamente proporcional, então o A vai medir 2K, o B 3K, o C 5K. Tá? Vamos para o exemplo 2, o exercício 2. Divida 31, agora, olha, em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 5. Olha lá. Vamos para a nossa resolução. Vou chamar as partes de A, B e C e de K a constante de proporcionalidade. Como é inversamente proporcional, olha, prestar atenção aqui. Inversamente proporcional a 2, 3 e 5. Qual que é o inverso de 2? O inverso de 2 é meio. Então, a parte A vai medir meio K, porque é inversamente, não é diretamente proporcional a 2. Então, não vai medir 2K, vai medir meio K. Qual que é o inverso de 2? 1 sobre 2. A parte B é inversamente proporcional a 3. Então, B não vai medir 3K. Qual que é o inverso de 3? 1 sobre 3. Então, a parte B vai medir 1/3 de K. A parte C é inversamente proporcional a 5. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 5. Então, a parte C vai medir 1/5 de K. A soma dessas três partes tem que me dar o 31. Ó. Então, meio K mais 1/3 de K mais 1/5 de K tem que ser igual a 31. Vamos resolver essa equação. Tiro o mínimo de 2, 3 e 5. O MMC de 2, 3 e 5 vai me dar 30. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1K, 15K. 30 dividido por 3 dá 10, vezes 1K vai dar 10K. 30 dividido por 5 dá 6, vezes 1K vai dar 6K. 30 dividido por 1 dá 30, vezes 31 dá 930. Tem que tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. Simplifico os denominadores, tá? Então, vou simplificar o 30 com o 30. E vou somar 15K com 10K com 6K, vai me dar 31K. 31K igual a 930. 31 está multiplicando o K, passa dividindo 930, então a constante de proporcionalidade, tá? 930 dividido por 31 dá 30. Achei a constante. Agora eu vou achar as partes. A parte A eu não chamei de meio K, o K não é 30, então meio vezes 30 vai dar 30 sobre 2, que é igual a 15. A parte B
Eu não chamei a parte B de 1/3 de K, então 1/3 de 30. Então vai dar 30 sobre 30 igual a 10. A parte C, eu não chamei de 1/5 de K, então 1/5 de 30 vai dar 30 sobre 5 igual a 6. Então observa, pessoal, que a soma das três partes, olha, 15 mais 10 dá 25, mais 6 dá 31. Tem que dar o 31. Tudo bem? Então, ficar atento para grandezas inversamente proporcional. O inverso de 2 é meio, é 1 sobre 2. O inverso de 3 é 1/3. Não é menos 3, tá? É 1/3, 1 sobre 3. E o inverso de 5 é 1 sobre 5. Tudo bem? Então, tá aí, tá? A definição para vocês nessa aula, né? O que era uma razão, uma proporção e grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, gente, eu estou aqui encerrando a aula 1 dessa playlist. Razão, proporção e grandezas, tá? Aguarde a aula 2, aonde eu vou começar a estar trabalhando com vocês nesta aula 2. Exercícios de vestibulares, concursos públicos e concursos pré-militares, tá? Então, na aula 2, eu vou estar trabalhando exercícios com vocês, tudo bem? E é um assunto bastante cobrado aí, né? Em concurso público, no Enem, em vestibulares, ok? Então, gente, encerro aqui a aula 1 da playlist. Um abraço com carinho do professor Carlinhos. Fui!